E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Olha só que coisa, Tenório. O vídeo em questão que eu fiz mais cedo lá no canal André Carpano, e agora nós vamos comentar aqui nesse canal, o canal Vai Vendo, Uhum. estava voltado aí à polêmica do Juju Batom, que no caso ele fez uma estratégia que é imitando o modus operandi de dois personagens do meio gospel famosíssimos. Uhum. O pastor Samuel Mariano, candidato a deputado lá na Paraíba, e também a pastora, ex-deputada federal, Flor de Lis, que agora é a pastora presidiária. Uhum. Ambos entraram com, ou pelo menos ele citou, né? Começou tudo pelo Samuel Mariano, citou que iria fazer um pedido na Google para remover vídeos e canais que discordam dele. E a Flor de Lis, não sei se ela ouviu isso ou não, ela tomou a mesma postura e acabou tendo aí indeferido o seu pedido, né? E agora nós vemos que o pastor Juju Batom fez isso. Os vídeos que nós mostramos, diga-se de passagem, tem algumas provas que a gente não pega e joga ao ar, né? A gente procura, tem embasamento no que nós estamos trazendo, não é à toa, mas o camarada pegou um ar violento. Eu gostaria que você comentasse aí sobre esse assunto, pegasse um gancho, porque é polêmico isso daí, né? Esse tipo de situação, né? Vamos lá. A primeira questão que você falou de tentar remover vídeos ou censurar, tá? Independente da questão das diretrizes do Google, a lei brasileira, eu estou falando de Brasil, tá? As pessoas têm liberdade de expressão e liberdade de manifestação de pensamento, opinião, sendo vedado o anonimato, tá? E desde que não haja uma falta de respeito, uma quebra do decoro, tá bom? E no caso de denúncia de fato que possa ser tipificado como crime, desde que tenha prova, você está amparado pela exceção da verdade e não responderá pelo crime de calúnia, tá? E no caso de figuras públicas, se você estiver amparado pela exceção da verdade, você também não responde por difamação, porque você está falando um fato desonroso de uma figura pública. E o que acontece é específico no meio religioso. No meio artístico, não. No meio político é muito difícil. Quando acontece, mais no interior, aquelas prefeituras onde você ainda tem aquele resquício do coronelismo. Mas no meio religioso, e aí específico do meio religioso evangélico, tá? Há a ideia de se pregar uma liberdade para cultuar a Deus, a liberdade e laicidade do Estado, mas de maneira parcial, só quando é bom para eles. Quando desagrada, aí eles querem censurar. Entendeu? Tipo, um pastor que defende que dentro da igreja pode fazer política, tá? Independente de ser esquerda, direita, ele acha que pode sim, ele como líder, orientar o voto dos fiéis. E aí ele alega que tem que ter essa liberdade. Mas quando é uma outra igreja defendendo um posicionamento contrário dele ou de um adversário político dele, ele disse que não pode, tem que censurar. É a política dos dois pesos, duas medidas, tá? Que infelizmente existe dentro das igrejas evangélicas para quase tudo, tá? É o caso do membro que, pobre coitado, às vezes dentro de uma igreja mais radical, eu já vi isso, tanto na Deus é Amor como nas Assembleias de Deus, né? O irmão jovem da igreja, ele foi flagrado, entre aspas, de bermuda na calçada de casa. E o dirigente deu ré no carro quando passou e viu e puniu o rapaz da juventude porque estava de bermuda e uma camiseta meia manga na calçada de casa.
E aí, quando é um familiar, está em adultério, prostituindo, fazendo um monte de coisa errada e fica por isso mesmo. Se não vazar o escândalo, continua pregando, continua de boa, tá? Dois pesos e duas medidas. Infelizmente, isso é algo muito comum. E aí nós temos, com o advento da internet hoje, um nicho, né, que dá audiência, inclusive, de canais que se dedicam a informar e ser combativos militantes para denunciar os problemas que estavam escondidos por detrás das cortinas do púlpito das igrejas, né, nos bastidores aí do reino de Deus, digamos assim, fazendo apologia àquelas reportagens antigas sobre a Universal. E começaram a denunciar, aí veio, por exemplo, o caso Davi Miranda Filho, o caso Flor de Lis, né, o caso Samuel Mariano, o caso do Marcos Feliciano, que apesar dele ter sido, entre aspas, inocentado na justiça, o caso ainda está em voga e tem algumas repercussões, e outros casos mais, né, que nós temos no meio gospel, o caso Leia Miranda também, tem o caso do bispo Josivaldo, né, também que foi um escândalo forte, o caso do Valdomiro com relação às fazendas, e por aí vai. E alguns desses líderes se sentem incomodados e querem calar seu opositor. Ele dá toda a liberdade quando você fala bem dele ou quando você fala mal do inimigo dele ou do concorrente dele. Mas quando você fala algo, denuncia algo contra ele, ele quer silenciar. E aí nós temos aí uma tentativa de censura que é inconstitucional, tá? E eu vou fechar o raciocínio para beber um gole d'água e você tocar a pergunta. Qual é a grande questão? Quem está do lado da verdade e da ética, quando é mencionado num vídeo exposto no YouTube, ele não deve tentar censurar, ele deve pedir o direito de resposta e contestar objetivamente a denúncia, porque quem nada deve, nada teme, tá? Peço o direito de resposta, vá até o canal e desminta. O grande problema é, na maioria das vezes, quem tenta censurar por meio de ações contra, por exemplo, a Google, para remover conteúdo, tá? Ou até com ações contra youtubers para poder coagi-los por meio de pedidos de indenização e tudo mais, não quer direito de resposta e não quer a verdade. Ele quer abafar e esconder o erro dele, tá? É isso que acontece. Depois eu dou um exemplo, não vou dar nomes, mas de um líder religioso que, me perdoem a expressão, eu acho que ele tem pacto com o demônio, porque ele consegue censurar qualquer um na justiça. E é incrível, ele consegue decisões com trânsito em julgado, pouco entendimento da jurisprudência dominante, mas fica para o próximo bloco. Deixa para você comentar a primeira fala aí. Não, essa conduta e essa prática é muito típica de muitos, não digo todos, mas uma boa parte dos pastores presidentes, principalmente dos de Assembleia de Deus.